Palestra de Joel Goldsmith. Você é a luz do mundo. Tape 880 1B. Classes na Holanda. Traduzida por Rosilda Rocha em 7 de abril de 2020. Bom dia. Estamos aqui sem olhar para trás, sem nenhuma preocupação. Minha única preocupação agora é com a próxima reunião, ou a próxima cidade, ou a próxima nação, onde novamente permaneço atento ao que quer que aconteça naquele exato momento. Mas o trabalho de Deus tem sido feito através de mim. Agora, o resultado é com Deus e não comigo. Então, como Deus vai fazer esse trabalho? Tem que ser através de vocês. Suas vidas têm que manifestar Deus. De outra forma, o trabalho falhará porque o milagre não vai ser realizado no ar. O milagre precisa acontecer em sua experiência individual. E o milagre será Deus revelando a si mesmo. Deus mais perto de você do que sua própria respiração. Deus como sua melhor experiência. Deus trazendo a outra parte do mundo a adoração de um só poder. Agora, cada livro tem um tema central. Nesses livros existem muitos ramos, muitos temas, e cada um aborda uma linha da verdade. À medida em que os aprendemos um por um, os praticamos, os utilizamos em nossas experiências, estamos desenvolvendo uma consciência espiritual. E chega o momento quando acontece uma evolução na consciência. E daí em diante, não mais vivemos nossas vidas. Essa consciência espiritual faz nossas vidas funcionar. Ela vive nossas vidas. Determina se você vai a esse ou aquele lugar. Se vai falar com esse ou com aquele grupo. Se vai estar curando aqui ou administrando um negócio ali. Ela determina em que nível vai funcionar através de você. Então, descobrirá a si mesmo vivendo uma vida de menos responsabilidade, de menos ansiedade, de menos medo, menos preocupação. Porque agora você começa a perceber a verdade. Vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Em outras palavras, Cristo, o Filho de Deus, é minha verdadeira vida. E agora o governo está sobre seus ombros. E assim, quando acordamos pela manhã, nos voltamos para Ele, nessa compreensão. Esse é seu dia, essa é sua vida, esse é seu negócio, esse é seu ministério. E eu sou seu servo. Vamos trabalhar juntos. Então, à medida em que passa seu dia com essa verdade, vai descobrir que essa presença sempre vai se fazer tão evidente. Ela saberá o que fazer e quando fazer. Nos primeiros estágios, você comete erros. Se você não os cometeu, pelo menos eu cometi. Como regra, cometemos uma porção de erros, porque não ouvimos ou interpretamos
corretamente a palavra ou o espírito. Mas pode ficar certo que isso não resultará em nenhum mal. Nunca tenha medo de errar. Nunca. Nunca tenha medo de errar, porque o erro será corrigido antes de causar qualquer dano grave. Obedeça aos seus impulsos mais elevados. E então, se por alguma razão os interpretou erroneamente, os mesmos serão corrigidos antes de causar qualquer dano. Bem, essa é a parte referente à letra da verdade, que representa a metade da nossa mensagem. A outra metade refere-se ao espírito da verdade ou à consciência da verdade. E essa segunda parte é que é responsável por qualquer que seja a medida de sucesso que alcançamos em nossas vidas através dessa mensagem. A primeira metade apenas nos leva à segunda. Todavia, é a segunda metade que realmente traz o sucesso. Em outras palavras, agora que sabemos que só existe um poder, não adianta ir a Deus para que faça alguma coisa por nós. Seja lá o que for que Deus vai fazer, Ele já está fazendo. E simplesmente deixamos que Ele faça. Sabemos agora que existe somente um poder e sabemos também que existe somente uma lei. Então, agora, perdemos todo o medo da lei material ou da lei mental e até mesmo da lei legal, porque agora temos completa confiança no Espírito, Deus, como a lei e o doador da lei. E aprendemos durante esse ano que Cristo é a identidade individual sua e minha, dele e dela, do santo e do pecador. Então, aprendemos a conscientemente olhar para nós mesmos, em nossa família, em nossas vendas, em nossas compras, em nossos negócios, em nossa vida profissional e a não julgar as pessoas pela aparência externa. Porém, olhamos uns para os outros a partir de um lugar secreto que temos dentro de nós e simplesmente compreendemos. Ali está a divindade, ali está o Cristo de Deus. Por trás daqueles olhos está o próprio Cristo de Deus. A alma de Deus olha para fora diretamente através daqueles olhos. Agora, isso foi parte de nossa lição da noite passada sobre o 9º mandamento. Nunca dê falso testemunho contra seu próximo. E toda vez que vê seu próximo como ser humano, mesmo um ser humano bom ou saudável ou rico, você está dando falso testemunho. Você somente está dando testemunho da verdade quando diz que seu próximo é filho de Deus. Nós somos da família de Deus. Todos nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo em Deus. Então, quando está dando testemunho da verdade espiritual, vai descobrir que levará menos de uma semana para que as pessoas do mundo mudem sua atitude em relação a você.
No exato momento em que para de ver as pessoas como seres humanos, quando para de ter um sentimento dentro de si mesmo de que esse é temperamental, ou que não tem educação, ou não tem consideração, e de que esse é isso ou aquilo, no momento em que renuncia a tudo isso e habita na compreensão de que a alma de Deus olha para você através de cada par de olhos, em menos de uma semana, verá que as pessoas estarão respondendo a você de uma forma diferente. Os vendedores nas lojas, os clientes de seu negócio, as pessoas com as quais entra em contato em sua profissão, arte ou em casa, todas serão diferentes quando não mais as estiver vendo como homem ou mulher, bom ou ruim, rico ou pobre, alto ou baixo, quando estiver testemunhando cada um como o Cristo de Deus. Até mesmo os animais responderão à sua atitude. E no momento em que aparecer, virão correndo diretamente para você, sabendo que vai lhes fazer carinho. Animais e crianças sentem isso mais rapidamente que os adultos, porque, de uma forma geral, os adultos têm uma armadura mental e é mais difícil atravessá-la. Eles têm uma parede mental que diz: isso é meu, não chegue muito perto. Entretanto, crianças e animais não têm isso. Então, no momento em que vê a alma de Deus brilhando neles, eles sentem isso e vêm correndo para você para receber carinho. Você vê, nós ficamos um pouco temerosos quando as pessoas nos tratam muito gentilmente. E começamos a perguntar por que estão fazendo isso, ou o que estão querendo conseguir. Porém, essa não é a forma normal, natural, espiritual. A forma espiritual é esperar que todos colaborem conosco, que nos amem, que sejam um conosco, que se sintam irmanados conosco. E sem qualquer propósito, mas simplesmente porque somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo em Deus, porque somos todos um. Lembrem-se, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Agora, quando passar um ano praticando conscientemente a verdade, quando conscientemente você conhece essa verdade de que Deus é a alma, olhando através dos olhos de todas as pessoas, quando conscientemente conhece a verdade de que Deus é o único poder, a única presença, a única lei, a única substância, a única realidade, quando conscientemente conhece a verdade e que todas essas coisas negativas não são poder, não podem nos controlar, então, somente agora pode passar para o próximo passo. Porque quando tem essa base, você passa a viver no Espírito e através do Espírito. E isso acontece dessa forma. Nesse exato momento, não tenho sequer um desejo no mundo. Não tenho um querer. Não tenho uma necessidade de qualquer espécie. Nesse exato momento, estou completamente preenchido.
E isso significa que tenho um corpo saudável, uma mente saudável e tenho dinheiro suficiente e estou num espaço confortável e estou com meus amigos. Então, nesse exato momento, minha vida é completa, é perfeita. Nada pode ser acrescentado à mesma. Não sei nem mesmo pelo que orar. Não sei o que poderia ser acrescentado à plenitude de minha vida nesse minuto. Consegue ver isso? Esse é o lugar em que estou nesse minuto. Estou completamente preenchido em Deus. Agora, para onde vou a partir daqui? Então, vou lhes dizer para onde vou a partir daqui. Antes de deixar essa sala, teremos uma meditação. E desde que não existe coisa alguma que eu queira, coisa alguma que precise, nada que deseje, e nem mesmo Deus pode me acrescentar alguma coisa, porque Ele já me fez completo, qual será o objetivo da meditação? Existe tão somente uma coisa pela qual devo meditar. E essa coisa é a continuação desse sentimento da presença de Deus. Tudo o que desejo é que quando deixar essa sala, quando sair daqui, que eu saia com o sentimento de que Deus vai comigo. Isso é tudo. Não quero nada mais. Me dê isso e terei todo o resto, porque se Deus está comigo, não haverá acidentes nas estradas. Deus é minha proteção. Deus é minha segurança. Se Deus está comigo, não haverá falta amanhã, porque Deus é o multiplicador de pães e peixes. Deus é o multiplicador de meus talentos e habilidades. Deus é aquele que atrai tudo para mim, que faz os caminhos tortuosos retos. Deus está, nesse exato momento, cuidando do meu próximo trabalho de classe, cuidando de minhas viagens. Ele não apenas escolhe quem estará lá, mas também o que devo dizer. Tudo isso estará acontecendo desde que eu tenha Deus comigo. Consegue ver isso? Isso é tudo de que preciso. Me dê Deus e você pode ficar com o resto e não estará sendo favorecido. Acredite que existe somente uma coisa que sempre deveria preocupar qualquer pessoa na face da Terra, da infância à maturidade. E isso é: estou certo de que Deus está comigo? Como posso saber? Medite e cedo ou tarde o sentimento surgirá. Ou surgirá uma respiração profunda, ou uma compreensão, ou como um peso sendo tirado dos seus ombros, ou como uma passagem das Escrituras, ou como um toque nos seus ombros. Deus encontrará alguma forma de deixá-lo saber que está mais perto de você do que sua própria respiração, do que suas mãos e pés.
E essa é a única demonstração que você quer. Você não quer coisa alguma além disso, porque com isso todas as coisas lhe serão acrescentadas. Com isso, a presença de Deus vai à sua frente para fazer os caminhos tortuosos retos. A presença de Deus é o pão, o vinho, a carne e a água em sua experiência. A presença de Deus é a cura de Cristo. A presença de Deus é o multiplicador de pães e peixes. Consegue ver isso? Se você tem Deus, então pode ter o maná caindo do céu se não houver outra forma de consegui-lo. Ou você pode ter ouro saindo da boca do peixe. Quando o Sr. Rickenbacker estava perdido no meio do Pacífico, num pequeno barco com 6 companheiros, não havia uma nuvem no céu, não havia um anzol no barco, nenhuma arma para caçar, e ainda assim eles tiveram peixes, pássaros e água fresca para beber todos os dias. Parece impossível, mas os peixes pulavam para dentro daquele pequeno barco e os pássaros pousavam na cabeça do Sr. Rickenbacker. Ele precisava apenas pegá-los. Ele tinha alguma coisa para comer e tinha os pássaros todos os dias e não precisava sair para pegá-los. Não precisava pular na água para pegar os peixes. Estava sentado ali e tinha tudo isso. Por quê? O Sr. Rickenbacker aprendeu, não através do caminho infinito, mas aprendeu o princípio de que aonde eu estou, Deus está. E assim, aprendeu a relaxar e deixar Deus ser Deus na vida dele. Portanto, quando precisa de cura, tem cura. Quando precisa de comida, tem comida. Naturalmente, o Sr. Rickenbacker tinha recursos para comprar o que quisesse, mas não no meio do Pacífico. Naquela circunstância, o dinheiro não tinha valor algum. Portanto, ele precisava ter uma moeda diferente ali. Consegue ver isso? Você tem experienciado isso aqui nos últimos anos e sabe que existe uma moeda diferente que pode ajudá-lo em situações quando o dinheiro não poderia, mesmo que tivesse 1 tonelada. Existe uma moeda diferente em diferentes circunstâncias. Porém, Deus é a substância dessa moeda. Se for necessário ser ouro, será ouro. Se for necessário ser pássaros, será pássaros. Se for necessário peixes, será peixes. Se for necessário segurança ou proteção, será isso que aparecerá. Mas Deus é a substância de tudo isso. O que estou dizendo é que essa é a diferença dessa mensagem. Você não pode ir à igreja e, por simplesmente ouvir isso no sermão, sair dali e experienciá-lo. Você não pode assistir uma aula, ouvir isso e pensar que vai acontecer. Não.
Você ainda tem que fazer sua própria demonstração. E essa é a real experiência. Precisamos entender que a mensagem do caminho infinito não tem o propósito de dar ao mundo um novo ensinamento, mas dar ao mundo uma experiência. O caminho infinito é, na realidade, uma experiência de Deus, uma experiência do Cristo. O caminho infinito não está em suas literaturas, palestras ou classes. Tudo isso são apenas instrumentos que nos levam ao caminho infinito. Porém, o caminho infinito, ele mesmo, é uma experiência de Deus. Agora, quando, através do primeiro passo, você construiu dentro de si mesmo essa confiança em Deus como onipresente, essa confiança em Deus como o único poder, essa confiança de que Deus está brilhando através de cada par de olhos, então estará pronto para ter, através de sua meditação, uma real experiência. E ela pode vir numa centena de diferentes formas. Não somente, nem duas pessoas podem experienciá-la da mesma forma, mas nem mesmo a própria pessoa a experiencia duas vezes da mesma forma. Uma vez poderá vir simplesmente como uma respiração profunda. Na próxima vez, poderá vir como a passagem das Escrituras. Você poderá realmente ouvir o Mestre dizendo: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu estarei contigo até o final do mundo. E então, todos os seus problemas desaparecerão. E pode ser que simplesmente deixará cair dos seus ombros todos os problemas. E dirá: por que não soube disso antes? Soube de que antes? Isso não são coisas que possam ser colocadas em palavras. Não são coisas que possam ser descritas. São simplesmente experiências que acontecem. E, quando acontecem, você sabe, você sente que Deus estava ali. E isso é tudo a que precisa se conectar. E então, pode sair e cuidar dos seus negócios. Agora vá cuidar do trabalho da casa. Agora faça qualquer coisa que gosta. Porque o Pai dentro de você realiza o trabalho. Porém, conscientemente perceba a presença do Pai. Em uma de nossas lições, chamamos a isso a realização do Cristo, ou Cristo realizado em nós. Quando você tiver realizado o Cristo, manifesto o Cristo, quando tiver sentido essa real presença e poder de Deus, como cada místico sentiu, então seu mundo inteiro estará sendo cuidado e poderá dizer como Paulo: vivo, porém não eu,
Cristo vive a minha vida. Cristo trouxe todos vocês aqui para me ouvirem. Cristo trará o próximo grupo. Cristo vai à minha frente para preparar cada passo do caminho. Cristo nos deu essa edição britânica e no ano seguinte um editor americano também quis publicar esse livro. E então, Deus nos deu um livro e uma tradução holandesa, depois uma tradução alemã, e na semana passada trabalhei na tradução africana para a África do Sul. Agora você vê, eu não posso fazer isso e você também não pode, mas Deus pode. Então, é uma questão de fazer realmente um contato com Deus. E quando esse contato acontece, Ele vai adiante de nós para preparar o caminho e nos dá todas as coisas necessárias à nossa experiência. Nos dá o roteiro ou a bolsa, ou seja lá o que for que precisamos para a viagem. E é realmente nosso pão, nossa carne, nosso vinho, nossa água, durante todo o caminho. Então, quando você tem a percepção de Deus, a experiência do Cristo, você tem pão, vinho, carne, água. Porque eu sou essas coisas. Eu sou as próprias coisas que dou ou envio. Eu sou o pão, o vinho, a água. Cristo é o pão, o vinho, a água. Então, se tem o Cristo, tem o pão, o vinho e a água. Se tem Deus, tem sua fortaleza, seu lugar de habitação, tem sua proteção, a rocha sobre a qual está edificado. Então, você tem tudo, tudo. O templo feito com mãos eternas é seu, quando você tem o seu Criador, a sua substância. Então, Deus precisa ser percebido conscientemente, realizado em sua consciência. Portanto, a meditação é nosso maior segredo, porque na meditação, em nossa quietude interior, é quando essa percepção da presença de Deus surge. E, uma vez que essa presença é sentida, então você vive sua vida da forma que precisa vivê-la. Apenas agora você tem essa segurança, essa certeza. Eu estou contigo. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Onde quer que fores, eu estarei contigo. Eu serei todas as coisas para você. Consegue ver isso? Essas são as duas partes de nossa mensagem. E é essencial que cada estudante conheça esses pontos completamente. Essa é a razão pela qual temos tantos livros, mais de 20 livros, porque esse princípio é apresentado em cada livro de 1000 diferentes formas, de maneira que, se é fiel em seu estudo e devoção, poderá compreender a mensagem. E então, ao compreendê-la, está preparando o caminho para a apreensão interior da mesma. Isso é,
para vivê-la completamente. Assim, existem duas partes. Precisamos ter a correta letra da verdade para que possamos nos apoiar nela em cada emergência de nossa experiência. E então, devemos ter nossa meditação, na qual percebemos a presença divina em nosso interior, e ela realiza o nosso trabalho por nós. Cada vez que medita e faz contato com Deus, você está diminuindo os problemas do mundo. Por quê? Quando percebe essa presença, você está ajudando alguém que se voltou para Deus. E sua percepção da presença de Deus torna possível que outras pessoas também a percebam. Pode ser um membro de sua família, pode ser um membro de sua comunidade, ou talvez algum estranho sobre o qual nunca ouviu falar. Todavia, não poderíamos ter Deus aqui sem que a sua presença o beneficiasse. Assim, cada vez que eu percebo a presença de Deus, você é beneficiado. Porque onde existe a presença de Deus, existe luz. E se houver qualquer escuridão, a mesma desaparece na presença dessa luz. Logo, não seria possível que tivesse a percepção da presença de Deus aqui sem que a mesma estivesse me beneficiando, me abençoando, e sem que estivéssemos abençoando uns aos outros. Porque a presença de Deus aqui é tanto uma bênção para mim, como é uma bênção para você. O segredo é perceber conscientemente a presença de Deus. Então você traz luz para qualquer lugar onde haja escuridão. Se lembre, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. É possível para você ter a percepção consciente da presença de Deus e mudar a história de sua nação. Algum dia lhes contarei uma história de como a percepção de Deus mudou a história de uma nação. Agora, nunca sabemos em que dimensão, em que amplitude os efeitos da percepção de Deus são sentidos. Não sabemos e nunca saberemos. Jamais saberemos. Da mesma forma que quando comecei a ter uma real percepção de Deus, não sabia que isso iria beneficiar as pessoas na África do Sul, na Alemanha, na Suíça, na Holanda, na Inglaterra. No que se refere ao meu propósito, estava buscando a presença de Deus para o meu próprio sucesso, felicidade, paz, alegria, saúde. Era por isso que estava buscando a presença de Deus. E a encontrei. Agora, aonde ela me levou? Essa percepção consciente da presença de Deus tem virtualmente se espalhado pela metade do mundo. E muitas pessoas podem dar testemunho de que receberam curas, conforto, suprimento através do contato com essa mensagem. Então, a presença de Deus não faz distinção de pessoas. Ela não sabe coisa alguma sobre uma pessoa chamada Joel Goldsmith. Nada.
quando qualquer pessoa tem a percepção consciente da presença de Deus, ela se torna a luz do mundo. E não tem ideia alguma sobre quão longe essa luz pode alcançar. Nem sempre surge como um outro ensinamento religioso, mas pode surgir como uma peça de arte, ou música, ou literatura que irá levantar a consciência do mundo. Você vê, o mundo precisa mais do que simplesmente cura física. Precisa de algo mais do que simplesmente mais suprimento. Esse mundo precisa de um sentido mais elevado. Se você tem 2 centavos, 2 pedaços de pão, venda um e com esse dinheiro compre um sentido mais elevado da vida. Precisamos mais do que pão. Precisamos de um sentido mais elevado da alma. E esse sentido mais elevado pode aparecer como jardins floridos, ou literatura, ou música, ou arte. Algo que toque a sua alma. E assim é que a cada um de nós foi dada alguma capacidade espiritual. E quando essa capacidade se torna evidente na linguagem humana, ela diminui o peso, a carga do mundo, os problemas do mundo e traz conforto para o mundo. O Cristo é o confortador, como também o multiplicador de pães e peixes. Ele é o confortador, o curador. E assim é que não temos ideia alguma do que pode acontecer no mundo quando temos a percepção consciente da presença de Deus. Não sabemos quem será beneficiado, quem está sendo atraído para nós, quem está sendo atraído para Deus. Quem está sendo atraído para Deus, isso é verdade, porque em última análise, essas pessoas não irão ficar conosco por muito tempo, mas irão encontrar seus próprios caminhos, irão encontrar suas vidas em Deus, irão encontrar o caminho que é Deus. Muito obrigado.